Muito boa tarde, prazer imenso recebê-los aqui no nosso canal 7 da NET, nas redes sociais. Nós vamos, a partir deste momento, até a 1 da tarde, apresentar um resumo dos fatos que estão acontecendo agora pela manhã. Muita coisa acontecendo, muitos fatos rolando, aquilo que acontece todos os dias. Nós retratamos aqui sem mimimi, né? Nós damos opinião, nossa equipe aqui tem opinião formada e você não é obrigado a concordar com nada daquilo que a gente faz e daquilo que fala, né? A gente apenas joga a notícia, opina e você é o nosso formador de opinião. Olha, eu quero começar o nosso programa. Coloca aquela imagem no Rio de Janeiro para mim. Olha aí, ô Selma, você que é do Rio de Janeiro, coloca para mim aí. Você que anda... Sabe o que é isso aí, ô, que estão vendendo no Rio de Janeiro, seu Matheus? Sabe o que é isso aí, ô Selma? É cloridato de cloroquina. 3x10, o cara, os camelôs no Rio de Janeiro, no terminal do Japeri, você conhece? Naquele entroncamento ali da Baixada Fluminense? É, a gente conhece, a gente morou por lá. A gente sabe muito bem que o Rio de Janeiro é aquela coisa, né? Os caras estão vendendo cloroquina dentro do trem, né? Olha, você pode tomar aí, dá receita ainda pra ele, só toma 2, né? Se começar a dar um streamlink, se eu começar a ficar com falta de ar, só procura logo o médico, a gente não dá garantia, né? Porque cloroquina tem os efeitos colaterais. Então, quanto custa? 3 comprimidos por 10. Só toma um de manhã, um à tarde e à noite. A gente pode achar que a gente mora num país sério realmente? Onde esse cara roubou tanta cloroquina, né? Deve ter sido roubado de algum caminhão aí, né? Ainda mais na Baixada Fluminense, caminhão é roubado todos os dias. Pois é. Olha, daqui a pouco nós vamos repercutir aí que a Polícia Federal tá rodando aí, viu, para prender gente com mandado de prisão. A gente não sabe o nome ainda da figura, que deve ser bem conhecida aí na cidade, né? Só temos o endereço, né? Só temos o endereço. Aquela operação com relação à saúde, né? Já foi preso lá, até o secretário dos transportes de São Paulo, do governo Dória, tá em cana. E o governador logo falou assim, não, esse cara tá em cana aqui, mas não tem nada a ver com transporte. É quando ele era deputado, estava pegando dinheiro da saúde, junto com o cara da Fiocruz. Por que eu falo isso tudo? Nós estamos num momento de pandemia, uma desgraça total nesse país, gente morrendo, muita gente sofrendo, o país gastando uma fortuna. E agora, à tarde, o presidente Bolsonaro vai liberar 2 bilhões de reais para a Fiocruz poder fazer a programação da distribuição da vacina que vai chegar. Ela deve ser a de Oxford, lá na Fiocruz do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o cara que é também pesquisador da Fiocruz foi em cana, porque estava mexendo com o dinheiro da saúde. O cara que vende cloroquina no trem, o cidadão da Fiocruz que rouba dinheiro público e vai receber agora mais 2 bilhões. O cara que é secretário de transporte do estado de São Paulo também está envolvido nessa falcatrua. E tem um aqui de Rio Preto que eu não sei o nome dele ainda. A Polícia Federal está lá catando ele. Eu vou falar mais o quê? Eu vou falar o seguinte, os destaques do nosso programa. O secretário de Saúde de Rio Preto, o doutor Aldenis Borim, diz que o colapso na saúde é bobagem, segundo ele. Ele falou isso agora há pouco, durante uma coletiva. Aqui, seu Matheus. Mas o quê? Repito, a Polícia Federal continua cumprindo mandado de prisão, não só aqui em Rio Preto, mas também em Goiânia, também em São Paulo, também em Petrópolis, da região serrana do Rio de Janeiro. Empresários, maus empresários envolvidos aí em falcatruas. Santa Casa comemora 300ª alta de paciente com Covid, uma senhora de 82 anos. A paciente de número 300 que tem alta. A gente tem que comemorar a todo momento. Nós vamos falar também sobre o clima de deserto aqui na nossa cidade. 15%. Nem o deserto do Saara tem uma coisa como essa. Uma coisa impressionante. Muito impressionante. Mas o quê? Ah, sim! Quinta-feira, dia 6 de agosto, ano 2020. Inverno no Brasil. O nosso programa RP agora tá no ar. Pois é, pessoal, estamos aí para apresentar nosso programa. Eu acho que eu vim de azul hoje para dar uma aliviada na coisa, né? Daqui a pouco a coletiva do secretário de Saúde de São José do Rio Preto, doutor Aldenis Borim, que criou polêmica, né? Ele falou que... Ele disse aí que colapso na saúde é uma bobagem, que fazer hospital de campanha também é outra bobagem.
Ele vai falar daqui a pouco isso. Mas se você quiser participar com a gente, interagir com o nosso programa, lembrando que nós estamos no ar de segunda a sexta, do meio-dia até a 1 da tarde, e à noite, às 11 da noite, a audiência é muito boa nesse horário aí, o pessoal gosta, né? Porque não tem muita coisa para ver. Ontem fui ver o jogo do Palmeiras e do Corinthians, deu vontade de dormir, de sair correndo, né? Mas aí, daqui a pouco, a nossa Aninha vai falar a respeito do que foi essa pelada de ontem lá na Arena Corinthians. Participe da interação conosco aí, olha, 988027000, 988027000. Por favor, buça o sem som. De novo, 988027000 é o nosso WhatsApp. 24 horas do dia, toda semana, 24 horas todos os dias da semana, todos os dias do mês, 24 horas, o ano todo, você pode passar as suas mensagens. Tem mensagem hoje aí, Verônica? Tem umas pessoas que ligaram aí, né? É isso, né? Nós temos aí no Canal 7, você nos acompanha nas redes sociais, no Facebook, põe lá em Sá TV ou TV Rio Preto, procura lá, vê o sininho, clica lá no sininho, não só o nosso programa, todos os programas da TV Rio Preto, da Insá TV, você pode receber no seu aí celular, no Facebook ou mesmo no Instagram. É isso aí. Cadê minha querida Mari, nossa companheira aí? Está aí conosco mais uma vez, vamos começar o nosso programa. Hoje nós vamos conversar daqui a pouco também com o presidente da América, o Luiz Donizete Prieto, conhecido como italiano, porque ele tem uma reunião lá com a Federação Paulista, Mari, para definir essa questão aí da 4ª divisão do Campeonato Paulista, conhecida como Bezinha, né? O campeonato vitaminado que a América vai disputar. Daqui a pouco também nós teremos aí o Coronel Lamin, vamos falar sobre a umidade relativa do ar, e ainda nós teremos uma entrevista com o pré-candidato a prefeito de Rio Preto, Cauel Lotti. Nós vamos aí desfilando as pessoas, né, para a gente conversar um pouco sobre política também. Mari, muito boa tarde, tudo bem, Mari? Boa tarde, Storino, boa tarde a todos. Tudo bem, né, Mari? E nós vamos começar aí com as notícias que estão circulando aí. Ô, Mari, você sabe que eu me lembro uma moça que trabalhava na minha casa há muitos anos, né? Cuidava dos meus filhos, uma moça que era a nossa colaboradora, funcionária do lar, uma moça bastante dedicada. Ela um dia falou comigo assim: ô, senhor Storino, eu trabalhava num lugar aí que aparecia uma polícia diferente, porque lá no meu bairro, ela morava no solo, só aparecia aquele da polícia militar, o tático. Ontem lá, do lado da minha casa, apareceu lá um camburão preto e dourado. E eu nunca tinha visto aquela polícia lá num condomínio que eu trabalhava. Aí eu falei assim, Polícia Federal. Isso naquela época já era surpresa. Hoje a Polícia Federal tá tudo quanto é canto, né, Mário? Não bate só em condomínio, não. Ela bate em tudo quanto é canto, inclusive aqui na nossa vizinhança. Mas o lugar que ela bateu aqui, Mário, é um prédio, um por andar. Disse até que tem piscina, os fofoqueiros de plantão aí, por andar. E eu não sei quem mora por lá. Esse é o endereço que a PF veio aí investigar sobre falcatruas, uma operação que tem um nome muito esquisito. É isso, Mari? É isso mesmo, Luiz Storino, a Operação Dardanários. Como é que é o nome? Você citou, quando chega o veículo aí da Polícia Federal, a gente sabe que o esquema de corrupção é algo assustador. Essa operação está sendo também desenvolvida aqui em São José do Rio Preto, tem um mandado de busca e apreensão aqui em São José do Rio Preto, mas também ela é realizada em São Paulo, em Goiânia e também em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e no Distrito Federal também. Então envolve aí um esquema de corrupção em relação à área da saúde, que são as contratações dirigidas, Storino. Ok, então, prédio, cadê o prédio aí que está a polícia cercando aí? Vamos mostrar. Lamentavelmente, né, lógico que isso aí é alguém que mora aí, não é todo mundo, né? Não dá o endereço, mas é nesse local aí que estão aí desde as primeiras horas da manhã. E diz que a Polícia Federal gosta de chegar às 6 horas da manhã, né, Mário? Chega lá para tomar aquele café da manhã, né? Olha, eu tenho aqui um mandado de busca, apreensão e de prisão nessa história toda aí. Eu não sei quem é o cidadão que está aí sendo acusado, mas eu vou só dizer uma coisa. Pessoas que mexem, que fazem falcatrua com dinheiro público, principalmente da saúde e da educação, isso é uma covardia que não tem tamanho. Não tem perdão. A pena deveria ser triplicada, não é isso? Mexer com duas coisas sagradas que nós temos no país, que é a saúde, que é nesse caso aí, e também a questão da educação. Devia ter pena triplicada. Não pode falar que tem pena de morte, porque a Constituição nossa não garante isso, né? Se fosse lá, né, se estivesse lá do lado lá da Austrália, né? Aí a coisa seria aí. Mas o que, Mari? E essa história toda aí
muita gente boa está indo em cana nesse momento, né? E tem gente que fica arrepiada, porque do lado, às vezes, o cara vai em cana e fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas quem que foi em cana, Mari? Esses mandados, Luiz Historino, foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, pelo juiz Marcelo Bretas. Então, ao todo, foram 6 mandados e 11 de busca e apreensão. Quem já foi preso até o momento aí também envolvendo essa força-tarefa da Lava Jato, nesta quinta-feira, o Alexandre Baldi, ele é secretário estadual de Transportes Metropolitano de São Paulo, por suspeita aí de fraudes na saúde, e outras 2 pessoas também foram presas, entre elas um pesquisador da Fiocruz, o Guilherme Franco Neto. O endereço aí do Baldi, em Brasília, lá foram encontrados R$90 mil em 2 cofres. Baldi é atualmente responsável pelo metrô metropolitano e pela Companhia Paulista de Transportes aí metropolitana. Ele foi preso na casa dele no bairro dos Jardins. Inclusive, outro dia eu estava vendo esse cidadão aí, esse secretário, eu posso já dizer que é o futuro ex-secretário. Eu duvido que o governador João Dória vai segurar ele aí mesmo e não cometendo irregularidade nesse momento, ou sendo suspeitos. Essas prisões, Historino, são temporárias por 5 dias, mas elas podem ser também prorrogadas. Pois é, outro dia estava dando uma entrevista aí lamentando. Esse cidadão aí foi o responsável por não saber negociar com o pessoal do metrô em São Paulo, e num dia lá, mais de 2 milhões de pessoas ficaram acumuladas lá, você lembra disso? Em meio à pandemia, Em meio à pandemia, essa competência toda. Eu não estou julgando se ele é culpado ou não, estou dizendo que são o tipo de pessoas que a gente tem aí comandando coisas importantes, como é o metrô da capital de São Paulo. São pessoas aí, quer dizer, eles não olham o currículo dessa gente, não, Mário? Eu estou preocupado, eu acho que se a gente olhar os currículos de todo mundo hoje aí, vai sobrar da minha mãe, a dona Carminha, coitada, que tem 86 anos de idade, está lá assistindo lá o programa lá na televisão nossa lá em Minas, porque né, tá difícil, né? A coisa tá tão complicada, né? E as pessoas... R$90 mil o cofre, é uma dinheirama nesse país. O cara da Fiocruz também enroscado, e hoje à tarde, eu repito, o presidente Bolsonaro vai liberar R$2 bilhões para a Fiocruz, não é isso? Para fazer já a estratégia de liberação das vacinas, a vacina de Oxford, para poder já fazer a dinâmica, a produção e também a distribuição e a logística. Olha que situação que a gente fica. Lógico que a Fiocruz não tem nada a ver com a história, mas isso macula a imagem tanto do metrô de São Paulo, do governo Dória e também da própria Fiocruz, que a princípio não tem nada a ver com a história, logicamente. São coisas aí passadas, né? São coisas passadas. Eu vou dizer uma coisa, você viu agora há pouco a cloroquina sendo vendida? Sim. Né? No trem do Rio de Janeiro, por camelôs. Quer dizer, eu não sei, Mari, esse país será que tem jeito? Eu fico desanimado. A gente torce para que sim, né? Mas é uma situação bem preocupante e lamentamos mesmo esse esquema horroroso aí de corrupção em meio a uma pandemia e com 97 mil mortes já registradas aqui no Brasil, né, Luiz Historino? É bom dizer, São José do Rio Preto já chegou a quase 300, né? São mais de 200 mortes aqui em Rio Preto. Daqui a pouco o secretário vai falar aí, ele falou que é uma grande bobagem essa história aí. Do hospital de campanha, né? Falou e está repercutindo aí. Eu acho que é a opinião dele. Sim. E está defendendo, então, porque o Ministério Público quer que... O Ministério Público, os procuradores querem que nós passemos para a fase vermelha, e ele está retrucando, dizendo isso, dizendo aquilo. Agora, para fechar essa história aí, Mari, da Polícia Federal aí, dessas coisas que estão acontecendo, é bom lembrar que o juiz que determinou, você já disse aí, o doutor Marcelo Bretas, isso, que é juiz federal do Rio de Janeiro, ele era, na época, um dos expoentes aí de colocar gente boa na cadeia. Ele que colocou o Sérgio Cabral na cadeia e já deu mais de 200 anos de cadeia para esse vagabundo no Rio de Janeiro, esse ladrão safado, juntamente com a turma dele lá do Rio de Janeiro, né? E você sabe quem é a turma que ele anda no Rio de Janeiro. Então, bicho, a coisa quando começa no Rio de Janeiro, eu não tenho nada contra o pessoal do Rio, tem um povo bom, né? A gente morou lá, né, Sem Alma? Povo legal. Povo alegre, mas o que tem de bandido ali é uma coisa impressionante. O que tem de malandro é uma coisa que eu vou dizer uma coisa. Só mesmo o doutor Sérgio Bretas para colocar ali. Vai faltar cadeia se todo mundo que faz butretagem por aí. Ué, eu volto a falar mentira, velho?
Dos governadores do Rio que eu conheço, vivos aí, a única que não foi presa foi a deputada Benedita da Silva aí. Foi a única, o resto foi tudo em cana. O casal Garotinho, Sérgio Cabral, né? Mais quem aí? O Pezão, tudo em cana. Foi tudo em cana, uma coisa de louco, né? É isso aí, Mari. Muito bem, vamos continuando com as nossas coisas. No decorrer do programa, se aparecer por aí o nome da figura, né, que foi presa aqui, inclusive deve ser levada para a sede da Polícia Federal aqui de Rio Preto, e provavelmente aquele jatinho preto, aquele avião pretinho já deve decolar para levar esse povo todo lá para o Rio de Janeiro. Inclusive a sede da Polícia Federal do Rio, Mari, está num lugar muito bonito, viu? Eu trabalhei ali perto da Rádio Nacional ali, e lá tem, agora foi todo o pier, foi todo reformado ali perto do Porto do Rio de Janeiro, ali na Praça Mauá. A vista é linda, lá de cima você vê a Baía de Guarabara toda reformada. São celas privilegiadas aí para vagabundos que ficam roubando dinheiro da saúde. Mas o que, Mari? Polícia agora? Continuando aí dentro do assunto da questão da Polícia Federal, as equipes apreenderam aí mais de 1 tonelada de maconha na rodovia Washington Luiz. Nós temos as imagens aí. A droga estava escondida na carroceria de um caminhão baú que era dirigido por um jovem de 21 anos que foi preso em flagrante. Uma barreira foi montada na noite de terça-feira com o objetivo justamente de fiscalizar todos os veículos suspeitos que se enquadravam nas características recebidas pela PF. Por volta das 10 horas da noite, um caminhão baú com placas de Santa Bárbara do Oeste, conduzido pelo suspeito, o motorista afirmou realmente à polícia que saiu de Campo Grande com destino a Campinas. O motorista recebeu voz de prisão aí por tráfico de drogas, que prevê uma pena máxima de 15 anos de prisão, e foi conduzido até a unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Luiz Historino, nós notamos a cada dia aí essas apreensões, essas grandes apreensões de drogas, e todas elas com jovens, né? Pois agora, nesse momento, um jovem aí de 21 anos. Pois é, estão colocando jovens, e também as mulas dentro dos ônibus são menores, justamente para poder safar, né? Porque vai para a Fundação Casa aí da vida, fazer aquele cursinho básico para virar depois bandido na pós-graduação que se faz no CDP, e depois se faz o pós-doutorado nas penitenciárias, aí entra para aquele grupo famoso de três letrinhas que eu nem vou falar o nome. Agora, Mari, quantas e quantas vezes você e nós aqui mostramos a apreensão de drogas aqui nas rodovias aqui? Caminhões e mais caminhões, não passa um dia. Quando não é a Polícia Federal, é a Polícia Rodoviária Estadual, ou é o próprio BAEP, o Batalhão de Ações Especiais, com o seu 9º Batalhão aqui em Rio Preto. A quantidade de drogas que é apreendida aqui é uma coisa impressionante. Essa rota, antigamente, Mari, quando começou essa confusão toda, a primeira matéria que eu fiz aqui, na época da Rede Globo, olha, foi uma coisa que deu até Jornal Nacional. Foram apreendidos, foi apreendida 1 tonelada de maconha aqui. Olha, 1 tonelada de maconha naquela época, né, em latões, né? Fomos lá, mostramos a imagem na Polícia Federal, gera imagem, naquela época você tinha que gerar imagem, tinha horários na Embratel para você gerar as imagens, uma coisa fantástica, né? Hoje em dia, isso aí virou rotina, né? Qualquer um aí aparece aí com 50, 100, 300 quilos, né, Maria? Se nós formos contar tudo que foi apreendido nos últimos dias aqui, quantas e quantas toneladas, não só de maconha, mas de cocaína, tivemos skunk, haxixe, e a quantidade de gente que usa droga, eu fico realmente abismado com isso, hein? É uma coisa de louco, né, Mari? Realmente, é uma quantidade exorbitante mesmo, e muita apreensão feita por todas as equipes policiais aí, tanto na rodovia quanto dentro do perímetro urbano também de Rio Preto, né? Pois é, Mário, ontem nós tivemos aí um incêndio que foi provocado por um acidente. Quer dizer, a gente sempre está batendo na tecla com relação aí à mata seca, a umidade relativa do ar que está muito baixa, de deserto chega a 15%, a gente sente o nariz doendo, a garganta irritada, choques, é uma coisa horrorosa. Hidratação, hidratação, hidratação. Mostra as imagens para a gente aí. O veículo estava aí pela rodovia Washington Luiz, quando de repente o motorista de só começou a pegar fogo. O que eu fiz? Fui para o acostamento. Mas como o mato ali está seco, né, nesse chamado talude, né, que é a parte aí do barranco, né, tecnicamente o nome é esse, e o que aconteceu? O fogo se espalhou. O fogo se espalhou ali pela marginal da rodovia, atingiu ali a mata, né, os bombeiros tiveram muito trabalho, nós tivemos aí no trecho entre Rio Preto e a cidade de Mirassol,
as guarnições de bombeiro trabalhando e o trânsito ficou realmente, olha o fogo aí que deu. E o carro completamente perdido, né? Um incêndio que começou, eu não sei nem se tem relação hoje incêndio de carro com umidade relativa do ar, eu não sei. Se o motor esquenta demais, se faltou água, eu não sei. Mas só sei que é um carro, me parecia um carro novo. Me parecia um carro novo. Então, Mari, nesse momento aí, além desses incêndios acidentais, também tem a turminha aí que gosta, né, de queimar isso, queimar aquilo, aquelas manias antigas. E é muito perigoso, os bombeiros nossos têm tido muito trabalho aí. O Coronel Lamin já está conosco aí, já está conosco aí, Verônica? Já está se enquadrando? Você está enquadrando o coronel, Verônica? Esse termo aí, né, coronel? Enquadrar, quando a gente serviu o exército, o senhor na polícia aí, enquadra. Enquadramento é uma coisa que eu morria de medo lá do comandante. Já não é mais no nosso tempo, né, Storino? Na época da polícia do exército, o cara fala assim, enquadra esse cara aí, né? Ou então, mas isso aí é coisa antiga, coronel. A polícia é nova. Voltou. Desculpe, o que você falou, Storino? Eu estou falando que hoje a história é outra, hoje não tem mais enquadrar, né? Hoje é seguir a lei, né? É melhor, né, falar assim, né? Senão dá muito problema, né? Tá politicamente correto, né, Storino? Ah, tá difícil, tá difícil. Coronel, eu aproveitar o senhor, que é da polícia há muito tempo, eu queria a sua opinião. Essas câmeras aí que o governador está colocando nos policiais, o senhor acha que vai ser uma boa medida? Eu queria a sua opinião técnica. O senhor é da reserva e tem muita experiência também aí na Polícia Militar. O que o senhor achou dessa medida aí de colocar câmeras para preservar, segundo o governador, os policiais e para preservar as pessoas que são abordadas? O senhor acha que vai ser uma boa medida, Coronel Lamin? Storino, a sua audiência, eu creio que a nossa corporação ela é montada com quase que na sua unanimidade de bons profissionais. Sem dúvida. Então, para os bons profissionais, vai ser um instrumento, uma ferramenta de serviço, mais uma das que nós temos de serviço. E vai ser muito bom porque a sociedade, os comandantes, vão poder conhecer na prática mesmo, né, ali, ao vivo e a cores, o que um profissional da área de segurança, as dificuldades, os obstáculos, a falta de consciência da sociedade em relação ao respeito às autoridades. Entendi. Então, eu tenho plena certeza que vai ser muito bom para os bons policiais. Pois é, então agora vamos falar sobre a defesa civil aí, preocupação muito grande, aí está tudo seco demais, a temperatura não está muito alta, mas a umidade relativa do ar está parecendo o deserto do Saara. Parece que eu estou passeando pelo Chad lá. Que coisa terrível, né, coronel? Isso aí é alerta total, até os acidentes, como desse carro que mostramos aí, acabam provocando incêndios de proporções aí magníficas, que os bombeiros estão tendo muito trabalho, né? Todo cuidado é pouco, coronel Lamin, nessa época? É correta, Storino. Essa semana toda nós vimos experimentando no período da tarde uma umidade relativa do ar na casa dos 16, 17%. Então, é uma condição de deserto mesmo, como você disse, e nós temos que nos adaptar a isso. Nós moramos numa região que a estiagem anualmente, né, nós chamamos dos riscos sazonais, a gente sempre vai passar por isso, às vezes com um pouco menos de intensidade, às vezes com um pouco mais, como é o caso desse ano. Nós temos os efeitos muito fortes da estiagem, e um deles é a baixa umidade relativa do ar. E como você disse aí, hidratar sempre. Eu comprei um soro fisiológico e levo aí para todo lugar, passo nos olhos, nas narinas, de forma abundante para poder ter uma qualidade, né, melhor aí na respiração. Eu comprei aquele de meio litro, né? Aquele de meio litro que você enfia no nariz aí, né, o sem alma, né? É aqui porque ninguém aguenta, né? Daqui a pouco é sinusite, rinite alérgica, né? A garganta tem que limpar o tempo todo. Fica tudo no ar, né? Pelo de cachorro,
poeira, é uma coisa horrível. E expectativa de chuva, a Defesa Civil, normalmente é só no final de setembro, né, Coronel, que acontece, né? A expectativa de chuva, até lá nós temos que nos hidratar. Agora, esses incêndios aí de veículos aí, eu não sei se isso, com a sua experiência de bombeiro, ela pode acontecer com maior frequência nessa época do ano, com mais seca também, ou não tem nada a ver, Coronel? Isso aí tem mais a ver com a manutenção do veículo, né, Sei. Estorino? Perfeito. Manutenção constante dos veículos. Essa é a principal, né, fonte aí desses incêndios. Ainda bem, né, Coronel? Ainda bem. Bom, Coronel Lamin, para a gente fechar aqui a nossa conversa de hoje, como sempre, qual o recado que o senhor está dando aí para o pessoal nessa época de seca aí com relação aos incêndios? A gente está muito preocupado também com aqueles locais onde a prefeitura chama os pontos de apoio, né? Todo ano tem uma preocupação muito grande. Eu conversei outro dia com o Ramalho, ele estava tentando limpar o máximo possível para não deixar lixo acumulado. Mas qualquer bituca de cigarro, qualquer descuido pode se transformar numa verdadeira tragédia, né, Coronel? As coisas acontecem, né? Exemplo, o senhor viu aí, a sua experiência, o senhor viu o que aconteceu com a amônia no porto de Beirute, lá, que tragédia aquilo, né? O senhor sabe muito bem, não lembra quando a gente fazia essas ocorrências? O senhor chegava e falava assim, pelo amor de Deus, ficar longe. Aí só abria o livro para olhar a classificação do produto que estava lá. E eu não esqueço uma vez, foi um seu comandado, que nós chegamos no Rio Turvo, tinha um caminhão tombado, e nós chegamos tudo perto para filmar. Aí ele abriu o livro e falou assim, corre todo mundo porque o componente químico aí é venenoso. A classificação daí teve que isolar uma área de 3 quilômetros. São coisas que acontecem, né? Os bombeiros correm risco, né? E qual que é o recado que o senhor manda aí, Coronel, para o pessoal aí, nesse período de seca aí, para a gente não ter tragédias aí? Bom, primeiro a gente tem que trabalhar a ação das pessoas, Estorino. Sim. Nós temos que saber que hoje nós estamos no século Deu uma travadinha. Fogo para se livrar da sujeira já não cabe mais. Sim. Não é mais possível se fazer isso. Hoje existem meios, né, para poder se livrar disso. Hoje os coletores de lixo, eles levam, se estiver embalado na frente da sua casa, em sacos, aí eles levam para aterro sanitário. Então não se faz mais fogo, não se deve, ainda mais nessa época do ano em que o vento pode transportar uma fagulha, aí, uma brasa, e poder causar um incêndio aí fora das proporções, aí, fora de controle, que vai ser muito difícil ser controlado nessa época do ano pelas guarnições do bombeiro. Então, fogo de forma alguma. Ok. Coronel Lamin, obrigado pela participação aí, ele falou muito bem, a gente está vendo aí o que está passando no Pantanal do Mato Grosso nesse momento, aí os bombeiros lá estão tendo um trabalho danado. Imagina se pega essas matas aí do IPA, nós já temos poucas, né? Se pega aí que vira uma verdadeira catástrofe. Obrigado, Coronel, um abraço para o senhor, hein? Obrigado. A previsão do tempo aí, já estávamos falando agora há pouco aí, mostra pra gente, Matheus, a temperatura média aí, 25 graus durante toda a manhã. A umidade relativa do ar hoje aumentou um pouco, 36, mas quando vai chegando o período da tarde, vai diminuindo e chega numa proporção realmente bastante difícil. Ventos, 21 km por hora. Já tivemos aí a temperatura mínima na madrugada, 13 graus. Né? Teremos ainda 14, 15 durante a semana, mas já a partir de terça-feira começa a aumentar a mínima e a máxima também. Hoje a máxima é 29 graus, não tem previsão de chuva nas próximas horas aí. Zero chuva! Vamos lá então, a previsão do tempo para a região sudeste, São Paulo, minha querida Minas Gerais, o Espírito Santo e o nosso simpático Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, a circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai predominar sobre o sudeste do país. Em parte do Vale do Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e no centro-norte capixaba, incluindo Vitória, a previsão é de sol entre muitas nuvens e nenhuma chuva. Em praticamente todas as outras áreas do sudeste, incluindo a capital fluminense, capital paulista e Belo Horizonte, também não chove e o sol brilha forte. Em parte do Triângulo Mineiro, no norte, noroeste e oeste paulista, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 13% e 20% nas horas mais quentes do dia.
Já em praticamente todas as outras áreas do interior paulista e no centro-oeste e sul mineiro, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30%. No norte de Minas Gerais, são esperadas rajadas de vento entre 45 e 55 km por hora. A temperatura está em gradativa elevação na região. A mínima prevista em São Paulo é de 11, a máxima é de 25 graus, mínima de 18 e máxima de 26 graus em Vitória. Mário, a gente está sempre ouvindo aqui a sua... Ô, dona Verônica, só está aqui já. Abre na geral a Verônica aqui comigo, aqui, tá aí. Daqui a pouco vai dar o balcão de empregos? Isso. Tem empregos aí daqui a pouquinho. Cadê a Mari? Joga a Mari comigo aí. Não está indo aí, não? Olha, o pessoal ligou aqui, passou um WhatsApp com razão, viu? Viu, Aninha, com relação à questão da coleta de lixo. O pessoal está pedindo, e numa cidade que tem tantos casos de Covid, com tanta gente aí, nós vamos mostrar daqui a pouco o secretário falando, que o lixo que é descartado por pessoas que estão contaminadas dentro de casa, que seja um, né, Mari? Que seja um lixo bem mais amarrado, bem mais conservado, porque os lixeiros vão lá pegar e não sabem que está pegando aquele lixo. Tem muita gente que está aí dentro de casa aí, se recuperando de Covid, aí utiliza lá papel higiênico, toalhas, coisas descartáveis, vai tudo para o lixo, não pode ser um lixo comum esse lixo. É um lixo como se fosse um lixo desses de hospital, de clínicas, de laboratórios. Pelo menos se colocar lá dentro de um saco, escrever assim, lixo contaminado, não precisa nem falar que é Covid, lixo contaminado, o cara já vai chegar lá, vai pegar aquilo e colocar, porque depois disso, Mari, vai chegar lá na Construoeste, que faz aí a reciclagem, o pessoal abre de novo, vai ter manipulação com aquilo, aí eu acho que já devemos tomar cuidado com relação a cacos de vidro, garrafas, materiais cortantes, perfurantes, né? O que não queremos para nós, Mari, não queremos também para os outros, não é isso? Concorda ou não? Sorino, concordo sim, e essa é uma preocupação realmente que tanto os funcionários devem ter e as pessoas também que estão aí nessa questão da quarentena devem se preocupar também e colocar esse lixo reservado, e se puder sinalizar aí para o profissional, fica melhor ainda. Verdade, então fica aí a dica, nossa telespectadora, com toda razão, porque essas pessoas merecem todo o nosso respeito, né? Porque, ó, uma vez o cara falou comigo, você vai numa reportagem, você só sente falta dar valor para os lixeiros e profissionais desse tipo no dia que eles deixam de coletar seu lixo. Fica sem coletar 3 dias. Vira uma catástrofe a cidade. Aí todo mundo, nossa, meu Deus, né, já te viu experiência como essa. Daqui a pouco, Mari, nós vamos falar a respeito aí, né, nós vamos bater um papo rápido aqui com mais um pré-candidato a prefeito da cidade, que é o Cauel Lotti, que está conosco aí na ponta da linha, e vai conversar conosco a partir de agora. Nós estamos aí fazendo um desfile para as pessoas conhecerem aqueles que estão pretendendo participar das convenções. Caiol tá aí, tá no ar livre aí, né, Caiol? Tá fazendo caminhada? Tranquilo? Tudo bem, Caiol? Como é que você tá? Tranquilo. Tranquilo? Bom dia, Bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Bom receber você aqui. Ontem nós falamos com o Roberto Toledo aí, que é presidente do DEM, sobre essa campanha política que é atípica, né? Inclusive eu passei um link da doutora lá para você dar uma lida lá nas coisas que estão acontecendo aí. E eu queria saber como é que você está encarando esse momento político, que parece que tá muito quietinho, mas eu sei que nos bastidores o bicho anda pegando aí, né, Caiol? É verdade. Bom dia, Storino, bom dia a todos que estão acompanhando o seu programa. É sempre um prazer estar aqui falando sobre um tema tão importante, né? Sim. Porque a gente ouve falar, assim, dessa situação que todos têm acompanhado, essa situação dramática com relação à saúde, mas também uma situação muito crítica com relação ao outro tema que converge com esse, que é a flexibilização, ou como você estava comentando antes, né? Mudar a faixa para a classificação vermelha, que na minha opinião é um absurdo, né?
Nós devemos encarar os problemas, mas já fazem 4, 5 meses que nós estamos vivendo. E os problemas são grandes, né? A situação ela deve ser encarada de forma ampla, complexa, com seriedade e responsabilidade. Nós, como brasileiros, sobretudo, devemos encarar o tema política com a seriedade que é devida. Então, principalmente nesse momento, independente das articulações e de movimentações entre os partidos, cada um de nós, como cidadão, deve avaliar esse momento como um momento ímpar para que ele possa exercer de fato o seu direito de fazer a diferença através do voto. Que é desta forma que a gente gera mudança, a gente gera transformação. E a política, Storino, ela não é diferente. Ela impacta a vida de milhões de pessoas. Verdade. Nós temos assistido aí os embates, né, com relação ao governo federal. Eu, particularmente, sou um defensor de muitas ações que o nosso presidente tem feito, justamente porque quando a gente olha um problema, a gente não pode simplesmente olhar, nós temos um problema de saúde. Não, nós temos um problema amplo, mundial. Nós temos um problema de saúde, sim, mas nós temos um problema com relação à falta, ao fechamento dos comércios, à flexibilização, a horários, a falta de emprego. Nós estamos vendo cada dia mais o país tomando ações muito importantes, ajudando aqueles que mais precisam com os auxílios, mas essa conta vai chegar, não tem jeito, né? O país tem um orçamento e a realidade de São José do Rio Preto não é diferente. Nós sabemos também que São José do Rio Preto é uma sede regional, então nem todos os casos que aqui estão sendo sinalizados são daqui, mas são da região, que é um papel fundamental que o nosso HB e os outros hospitais devem fazer, oferecer um serviço de saúde. Não, continua, né? Um serviço de saúde de qualidade para todos. Acho que nesse momento o eleitor vai ter aí um menu de várias opções de candidatos. O que eu levo para mim na minha vida, né, Storino? Para você comprar algo, você tem que pesquisar e comparar. Então esse é o momento também de o consumidor ou o eleitor, ele também fazer essa avaliação bem ampla de tudo que está sendo feito ou não e tomar a sua decisão. Verdade. Eu acho que é momento oportuno de decidir o melhor. E nós, como brasileiros, eu ouço muitas pessoas falarem, olha, nós estamos indignados. Estar indignado é a hora agora de você tomar uma decisão consciente, uma decisão com um tempo adequado para você poder fazer, e obviamente que cada candidato tem desafios enormes, porque nós não podemos fazer reuniões presenciais, não pode visitar as famílias, as pessoas, então tem que usar os mecanismos disponíveis, a internet, as redes sociais, para apresentar o seu plano, e que Deus nos ajude, nos abençoe, e que seja eleito o que for melhor para nossa querida São José do Rio Preto, assim como em milhares de municípios em todo o Brasil. Obrigado, Kael, pela participação. Já ouvimos aí sua opinião, foi importante nesse aspecto aí, porque tem candidatos aí, pré-candidatos se posicionando para que se feche, outros para que se mantenha aberta, outros isso. Eu acho que são opiniões diferentes, todas têm que ser respeitadas, mas a principal delas é respeito ao eleitor, respeito às pessoas que estão morrendo e que estão sofrendo com essa maldita Covid. Obrigado, Kael. Foi um prazer recebê-lo aqui, tá? Tá aqui comigo. Vamos lá abrir aqui a câmera aqui. Na geral, tá minha querida amiga Verônica. Tudo bem, Vê? Tudo, e você? Tá tudo tranquilo, né? Faz a nossa rádio escuta, tá tudo tranquilo por enquanto, né? O prédio tá lá, né, Verônica? Tá. Que é famoso, né? Graças a Deus. O que nós temos de novidade, de coisa boa agora, Verônica? Hoje nós vamos falar do balcão de empregos, né, de Rio Preto. Nesta quinta-feira, há 400 vagas disponibilizadas. Muita coisa, hein? Bastante. 400 vagas, né? Eu fico feliz quando nós temos 400 vagas. Aqui no nosso telão, nós temos aí, inclusive... Verônica, eu vou fazer o curso de peixeiro, vou pegar uma peixeira aí, principalmente aquela que o senhor anda com ela na cintura para me cortar uns robalos, né? Boa ideia. Então, vamos lá então, o que tem aí? Vamos citar algumas aqui que tem mais ofertas, né? Como por exemplo, para açougueiro, há 18 vagas, para atendente de fast food, 5 vagas, para auxiliar de atendimento, de estacionamento,
3 vagas, para auxiliar de produção, 8 vagas, para balconista, 5 vagas, para empreendedor, 10 vagas e para limpeza e operador de caixa, 11 vagas. Olha aqui, tem aqui balconista também, 5 vagas, conferente, 5 vagas. Vai subindo aí o sem entidade aí. Vamos ver aí, olha aí. Cuidadora de idosos, aí tá no feminino, né? Sim. 3. Temos aí 4 vagas para delivery. Ó, eu fico feliz de ver isso aí, viu, Verônica, né? Porque a gente torce, né? Para que quem perdeu o emprego possa ser recolocado no mercado num momento tão difícil aí. E a gente tem visto aí que os empresários têm trabalhado bastante, Sim. se esforçado aí. Tem bastante coisa aí, olha, gerente, tem ali, olha, estágio em desenho, mais o que ali, estágio em atendimento. Líder de limpeza com experiência, né? 1 vaga masculino. Olha, aqui para limpeza tem 11 vagas aí, Sim. olha, né? Agora, o que precisa também, as pessoas precisam fazer um curso de reciclagem, né? Ficar dentro de casa só, no celular, miga, amigo, vendo besteira, né? Vamos fazer um curso, Alguns pedem até pô. com experiência, né? Esse é o Então- problema, né? Aí vão falar assim, mas se o cara não trabalhar, não tem experiência. Né? Mas se fizer um curso e tiver à vontade, Sim. já é meio caminho andado, né, Vê? É um aprendizado novo, né? Mais alguma coisa aí? E para quem quiser entrar em contato, né, o telefone é 17 32 11 49 50 e agora temos o de Catanduva. Fala o antes para balcão mim de de novo esse emprego. telefone, por favor. Aí. 32 11 49 50. Olha, quem for chamado já leva a carteira de Sim, trabalho, que os aqui é tudo documentos. registrado, né? Isso. Isso é bom, né? Catanduva. Vamos onde lá. nós temos uma boa audiência também lá. O que tem lá? Catanduvas hoje há 109 vagas. Vou citar algumas aqui com mais oferta. Para auxiliar de enfermagem, há 15 vagas. Para eletricista, 14 vagas. Para encarregado de eletricista de instalações, 10 vagas. Para montador de móveis de madeira, pedreiro e servente de pedreiro, 7 vagas. E entre as outras, né, que tem ali, como por exemplo, montador de equipamentos elétricos, há 4 vagas, né, com ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. E como é que muda, né, a característica de Sim. emprego de Catanduva para Rio Preto? Ali tem aquelas usinas, destilarias, tem também uma fábrica de ventiladores, que tudo já muda bastante o perfil. Bem variado, né? Ok, Vê, obrigado. Amanhã traz boas notícias pra gente Tá. de novo, né? É isso? Ah, sim, muito bem. Mas antes eu preciso chamar a nossa comentarista de Covid aqui, que entende tudo de Covid que está acontecendo aqui na cidade. Vou chamar aqui nessa câmera aqui a Mari de novo aí. A Mari já está pronta aí de novo? Então, Mari, confusão danada aí, o pessoal ficou meio ressabiado aí com a história do Dr. Aldenis aí, que falou aí, olha, hospital de campanha é bobagem. Segundo ele, onde as coisas estão acontecendo, está com a estrutura bem melhor, ele disse. E a coisa que ele falou, e eu acho que ele não deixa de ter razão, quando ele diz o seguinte, nós temos estrutura própria, nós não precisamos aí montar hospital de campanha se tem um monte de prédio. Agora, tem um problema, né? Você fecha uma UPA e uma unidade básica de saúde porque você tem que ocupar aquele espaço, né? Essa coletiva está dando o que falar, né, Mari? Tá sim, Luiz Storino. Nós vamos acompanhar essa coletiva daqui a pouquinho, mas só para atualizar em relação à questão da operação da Polícia Federal que está sendo desenvolvida aqui também em São José do Rio Preto, o homem já foi levado à sede da PF. A identidade dele, Luiz Storino, ainda não foi divulgada. Quem está falando aí com a imprensa é o advogado do investigado, mas no prédio os agentes encontraram 2 revólveres calibre 38 e então essas armas de fogo não teriam registro. Então a polícia também está investigando isso e esse suspeito está sendo ouvido neste momento na PF aqui de Rio Preto. Pois é, né, Maria? Essas coisas que eu fico... Não é que eu gosto de ficar dando o nome de ninguém aqui, né? Mas quando é o Zezinho aí, ladrão de galinhas, escracham, né? Na primeira página. Quando é as pessoas mais bacanas, né? Não pode falar, Pois é, e acham armas, acham dinheiro com outro, essas coisas aí. Pode chamar o doutor Aldenis, o que ele tem na primeira entrevista, Mari? A primeira entrevista dele, Luiz Storino, ele atualiza os casos da Covid aqui em São José do Rio Preto, que já passaram aí de 10 mil casos positivos no município. Vamos acompanhar. Até o momento, nós tivemos 55.211 atendimentos de estado gripais. Dessa quantidade, 78% foram testados. É uma testagem altíssima, né? Quase todos os estados gripais praticamente foram testados.
Desses 78%, que corresponde a 43.230 pacientes, sendo que 32.680 foram negativos. Confirmados, estamos com 10.550. Desse 10.550, nós tivemos 269 óbitos. Gostaria que vocês prestassem atenção ao lado do 269, a taxa de letalidade, que é de 2,55. É uma das mais baixas do país, se não a mais baixa. E mais baixa que a maioria dos países europeus, mais baixa que a dos Estados Unidos. Então, nós estamos com uma taxa de letalidade muito aquém do que os outros municípios ou outras cidades. Isso é uma prova de que o sistema de saúde está funcionando. Nós tivemos, então, 7.920 pessoas que são recuperadas, desses 10.950. Como a Andréia tem colocado, eu gostaria de reforçar que recuperado são pessoas que não transmitem mais. Então, se nós pararmos para pensar, destes 10.550, cerca de 2.500 pessoas ainda estão transmitindo. Os demais já não transmitem mais, já estão imunes e recuperados. Não é recuperado só da doença, também da transmissão, desde que ele tome seus cuidados de tocar e não tocar com outra pessoa, que mantenha a norma, ela não transmite mais. Nós temos 1.329 profissionais da saúde, que corresponde a 2,6%, e a síndrome respiratória aguda grave, 1.245, que corresponde a 12%. Lembrar também que desses 1.245, 749 também estão recuperados, o que corresponde a 61,7%. Lembrar que essa síndrome respiratória grave, como o próprio nome diz, são os casos mais difíceis de serem tratados, que têm complicações, que têm comorbidades importantes, a maioria deles, mas que desses daí, 61,7% já estão recuperados, já estão nas suas casas. Tá? Mais uma vez mostrando que o sistema de saúde de São José do Rio Preto tem um nível bem elevado. O coeficiente de incidência é de 2.290 casos para 100 mil habitantes. A região de São José do Rio Preto já registra atualmente 35 mil casos positivos da Covid e 906 mortes até o momento. Sobre a criação do hospital de campanha, o secretário Aldenis Borim também falou sobre o assunto. O hospital de campanha em Rio Preto é um absurdo. É um absurdo se pensar em hospital de campanha em Rio Preto. Tem dois fatores que eu acho que é absurdo. Primeiro, que nós temos instalações próprias para que isso aconteça. Esse é o primeiro. Mas nós temos instalação, mas daí você tem que fechar uma UBS para ter pessoal para tocar. Se eu tivesse hospital de campanha, também eu teria que fazer isso. Quer dizer, isso não muda. Nós temos locais próprios para fazer a expansão de leitos. Então, o hospital de campanha em Rio Preto é uma grande bobagem que foi se propagando principalmente no começo. Isso é uma coisa. Segunda coisa, pessoal, que é fundamental. Você constrói um hospital de campanha. Primeiro, ele não vai ser tão adequado como é uma UPA Santo Antônio, uma UPA Jaguaré. Aquilo virou um hospital. Você entra lá, o clima é de hospital. As enfermagens se comportam, está tudo certinho, tudo redondo, uma coisa muito bem feita. Quem for lá se espanta como foi feito, que jamais conseguiríamos no hospital de campanha.
E outra, a hora que acabar, pessoal, a pandemia, o que nós vamos fazer com o hospital de campanha? O que nós vamos fazer com aquele monstro que nós criamos que não vai servir para nada? Vai desmanchar e jogar no lixo. Isso é dinheiro público. Se eu tenho serviços próprios que eu possa montar, como é que eu vou pensar no hospital de campanha que custa milhões de reais? Certo? Então, por isso que nós avaliamos naquele começo e percebemos que nós não precisaríamos montar hospital de campanha. Nós temos muitas opções ainda, muitas opções. E nós utilizaremos. Se chegasse o momento da necessidade de fazer, lógico que faríamos, mas seria a última opção, porque ele é caro e não fica. Esse bem, ele não é incorporado à saúde depois, ele é destruído. Amanhã tem a atualização das fases do Plano São Paulo e o secretário falou também sobre a expectativa aqui do município. Olha, a gente não tem, como eu sempre digo, nós fazemos os nossos cálculos, nós fazemos coisas, mas a palavra final é sempre do Estado. O Estado, ele vê a região como um todo, não vê só Rio Preto, ele vê também os serviços que estão abrindo, os leitos que estão abrindo, tudo isso ele leva em consideração. Mas os nossos dados ainda faz-nos acreditar que ficaremos na fase laranja. Nossos dados. Nós não podem sair por aí falando, o Aldenes falou que nós vamos ficar na laranja. Não falei isso. Estou dizendo que nossos dados revelam laranja. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, Mari? Vai se ficar na laranja ou na vermelha? Ô, Mari, para fechar aí a nossa parte de Covid aí, rapidamente, como é que está a capacidade de cada hospital da cidade? Está chegando perto dos 100% ou deu uma aliviada? Porque eu sei que tem apenas 8 dias de materiais de remédios aí para intubação, relaxantes, anestésicos, inclusive cirurgias eletivas de novo, são suspensas e fica nesse lenga-lenga, né? É tipo assim, aperta, afrouxa, mas a gente nunca tem uma realidade tranquila aí. Como é que está a capacidade, Mari? Vamos atualizar aqui primeiro da Santa Casa de Rio Preto, Luiz Storino, 74% da capacidade na enfermaria já está preenchida e 100% da UTI nesta quinta-feira já está aí com a capacidade preenchida. Já no hospital de base, 133 leitos estão ocupados na enfermaria, o que representa 47%. Na UTI, 96 leitos ocupados, o que representa 82%. Na enfermaria do HCM, 5 leitos ocupados, 16% da capacidade. E na UTI do HCM, um leito voltou aí a ser ocupado. Ontem não tinha nenhum, então tem um leito ocupado, o que representa 7% da capacidade, Luiz Storino. Ok, nós Mari. acabamos... Pois não. Só para finalizar a minha parte aqui, Storino, nós acabamos de receber uma notícia aqui do assessor do Roberto Toledo, né? Eles nos encaminhou aqui. A dona Eurides Garcia, a mãe do vice-governador Rodrigo Garcia, acabou de falecer. Então nós lamentamos muito essa perda e todas as nossas condolências aí aos familiares. Pois Storino. O vice-governador do estado, outro dia teve aqui que morreu o sogro, né? E teve aquele problema também de Covid na família, e agora tem essa perda aí da mãe dele. Mostra rapidamente a idosa que recebeu alta aí, de 300 casos. Tem que comemorar, né, Aninha? A senhora de 82 anos é a paciente número 300, Mari. Esse nome é danado, né? Tricentésimo, né? O paciente número 300. 82 anos saindo aí. 16 dias internadas, é momento de vibração. É isso aí, né, Aninha? Boa tarde, Aninha. Aninha, que pelada ontem, jogo o meu feio, Palmeiras né? e o seu Corinthians, hein? Foi um jogo feio, jogo truncado. Né? Eu consegui pegar ali três lances aí de jogos. O mais perigoso foi do Corinthians, né? Nós tivemos aí, né? Esse Olha chute só, do Ramiro. né? Virou a defesa, o goleiro do Palmeiras teve que trabalhar. Essa virada, esse voleio foi fantástico, né? Olha. Por pouco. Que defesa, hein? Que maravilha, hein? Ia ser um golaço, né? Ia.
Ainda bem que nós cruzamos o dedo, né? O Cássio teve praticamente essa cobrança de falta aí, mais uma bola cruzada dentro da área. E essa entrada aí, Aninha, que o pessoal estava reclamando. Ai, mas olha, o Jô pisou no pé do homem, foi forte ou não? Não foi tão forte, mas ele deixou o pé, né? O VAR não funcionou. O VAR dessa vez não foi para cartão vermelho. Inclusive o juiz antes tinha falado, ó, o VAR tá fora do ar. Caiu o sinal do VAR. É incrível, né? Esse VAR, de vez em quando, ele sai fora do ar. Bom, se o jogo foi ruim, agora nós temos aí sábado a decisão, quem ganhar leva, se empatar pênalti, é isso? Se empatar pênalti, isso aí. Vai ficar para sábado a decisão final aí desse campeonato. Então, tá bom então. Agora me conta a história do Campeonato Paranaense. O grande personagem foi o goleiro Muralha. O que aconteceu? O Muralha, olha aí, ó. Primeiro foi o gol. Esse gol aí, ó, no ângulo. Não tinha como o Muralha pegar. Não tinha como pegar. defender esse. Tá. Olha, no ângulo, hein? O Muralha foi goleiro do Flamengo. Flamengo. Né? Aí ele faz a reposição de bola, Aninha. Errou, né? E o que acontece? Olha aí. Golaço. Coitado do Muralha, né, Aninha? O jogador ali do Curitiba até desistiu. E o Atlético campeão? Campeão. A gente não tem nada a ver com o Campeonato Paranaense, não, mas o Muralha realmente, né, coitado, ele fez a reposição de bola de maneira errada, né, de maneira bastante feliz. Ângulo superior esquerdo, bate no travessão, entra. É isso, né, Ana? É isso. Quem está conosco, Ana? O presidente do América tá aí com a gente na ponta da linha, vamos falar com ele. Vamos conversar com ele a partir de agora. Nosso amigo, o Luiz Donizete Preto, meu querido amigo italiano. Tudo bem, italiano? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns por esse som do italiano para mim aqui, tá chegando aí, ó. Não, para mim não. Vamos ver se tem som. Falando longe. Agora sim. Agora você chegou, italiano. Bom, parabéns por esse programa seu, que realmente está se destacando muito aqui em São José do Rio Preto. A gente tem visto bastante ele. Tá certo. Ô, italiano, como é que tá o América aí? O campeonato da Bezinha começa quando? Já tem data? Na próxima terça-feira, às 11 da manhã, nós vamos ter uma reunião com a Federação Paulista, através de conferência, quando vai ser tudo decidido, quando começa, quando vai começar os treinos e aí por diante. Tá certo. E me diga uma coisa, os treinamentos aí, o técnico Pinho tem comandado o elenco, você conseguiu manter todo o elenco treinando, mesmo com essa pandemia, com esse perigo danado aí de contaminação, como é que tem sido o comportamento do elenco aí? Porque vocês achavam que o campeonato já deveria ter começado agora, né, no mês de agosto, então se prepararam antes. Como é que foi esse trabalho até agora, o italiano? Bom, nós treinamos durante 2 meses aqui no estádio e depois mandamos todo mundo para casa. Sim. O preparador físico diariamente passa o exercício para cada jogador, que ele tem que provar que ele está treinando através de vídeo. E por isso nós estamos mantendo os pagamentos dos jogadores, da comissão técnica, mesmo porque eles estão trabalhando. Agora a gente só iremos trazer eles para Rio Preto assim que as autoridades de saúde autorizarem, porque nós estamos proibidos hoje de manter os atletas aqui no Teixeirão. Perfeito. É complicado isso, né? Porque... Agora, uma coisa interessante, eu vi esse campeonato paulista agora retomar, parecia que nem tinha parado devido à condição de muitos jogadores. Até mesmo o Mirassol foi surpreendente, né? Com essa paralisação, os seus adversários, você acha que terão dificuldades? O América terá alguma vantagem ou não? Olha, Storino, nós temos hoje 42 equipes inscritas nesse campeonato. Eu acredito, se passar de 20 vai ser muito. Muitas equipes desistirão esse ano do campeonato, porque realmente você cumprir todas as exigências que serão determinadas, não vai ser qualquer equipe que vai conseguir. O América está pronto, está preparado para enfrentar essa maratona. Esperamos aí novidades depois da reunião, você vai voltar com a gente quando tiver a tabela, a definição, para a gente poder cobrir com a Insá TV e com a TV Rio Preto, porque o América também faz parte do nosso quadro aí, né, de cobertura. Obrigado, italiano. Lembrando que nós mantemos o treinador Pinho, né, que é um sonho de todo mundo, e toda a comissão técnica, e 14 jogadores profissionais e 4 jogadores da base que estão fazendo parte do elenco profissional. Obrigado, então, pela participação. Aninha, quem participa mais aí, que pode participar? A gente tem aí no campeonato Inter de Bebedouro, Itararé, Mauense, Santa Cruzense, União Barbarense, Amparo, Andradina. É muita gente. Muitos clubes. Tá certo, então. Obrigado aí.
nossas condolências para aqueles que partiram no Líbano. Nossa solidariedade à colônia sírio-libanesa, principalmente a libanesa aqui, devido a essa tragédia que aconteceu em Beirute. Nós vamos deixando aqui essas imagens aqui para relembrar, porque tem muita gente aqui de Rio Preto, que é uma das maiores colônias árabes de libaneses do Brasil, talvez a segunda de São Paulo. Muitos parentes aí em Beirute. Uma tragédia com mais de 100 mortes, muitos feridos, nessa situação terrível que passa o Líbano. E que o Brasil se solidarize, e nós também, porque quantas e quantas pessoas, quantas famílias aqui libanesas, que são nossas amigas aqui na nossa cidade e que ficaram preocupadas. Da mesma forma que nós, como descendentes de italianos, ficamos tristes com o que aconteceu na Itália com a Covid, logicamente que a gente tem que se solidarizar agora com a chamada Rainha do Oriente, ou também a chamada Jardim do Oriente, que é Beirute. Esse aí é o mar Mediterrâneo onde aconteceu essa tragédia aí. Impressionante as imagens aí. O porto explodiu com amônia estocada e foi um verdadeiro horror. Pois é, o que a gente pode fazer, né? É isso. Eu quero agradecer a presença de todos. Obrigado pela audiência. Às 11 horas da noite nós temos a nossa reprise. Nos acompanhem nas redes sociais. Tenham todos uma ótima quinta-feira.